Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Imagine quando um ente querido desaparece. Aqueles que ficam para trás frequentemente temem o pior, mas ninguém poderia imaginar a sombria verdade por trás do desaparecimento de Shannon Mill. Seu marido, Joshua, parecia o esposo perfeito. Ele ajudava nas buscas, apoiava a família e implorava para que todos mantivessem a esperança. Mas e se tudo fosse uma farsa? E se a verdadeira ameaça estivesse escondida à vista de todos desde o começo? O corpo de Shannon foi enterrado a poucos metros de onde eles haviam feito planos para o futuro. Como alguém que jurou amor e devoção pode se voltar contra a pessoa que dizia amar? O que leva uma pessoa a tomar uma decisão tão terrível? E se não fosse apenas um erro trágico, mas algo premeditado? É possível realmente confiar em alguém que diz te amar, ou sempre há um perigo oculto por trás dessas palavras? Na noite de novembro de 2014, o mundo da família Mill foi abalado. Shannon, uma jovem atriz de Alberta, havia acabado de conseguir um papel muito aguardado, a grande chance pela qual trabalhou tanto. Ela planejava se encontrar com seu irmão Brett no teatro para comemorar essa conquista, mas seu assento ficou vazio. No começo, Brett não se preocupou muito com o atraso dela, assumindo que Shannon poderia ter sido retida no ensaio ou precisava resolver algo de última hora. No entanto, à medida que a noite avançava e Shannon ainda não aparecia, a preocupação começou a crescer. Brett tentou ligar para ela repetidamente, enviou mensagens e deixou recados, mas não obteve resposta. Com o passar das horas, sua preocupação aumentou, mas ele não tinha muito o que fazer além de voltar para casa com o coração pesado, sem saber o que pensar. Na manhã seguinte, a ansiedade de Brett só aumentou. Ele tentou ligar novamente, mas o telefone de Shannon continuava em silêncio. Desesperado, entrou em contato com os pais, esperando por qualquer informação, mas eles estavam igualmente confusos. A mãe de Shannon tentou acalmar a si mesma com explicações racionais, pensando que talvez Shannon estivesse ocupada com uma mudança de última hora na agenda de filmagens ou trabalhando em um turno noturno. Afinal, a carreira de atriz era imprevisível. Talvez Shannon estivesse dormindo após uma longa noite no set, incapaz de ouvir o telefone tocar. Porém, lá no fundo, essas explicações não faziam sentido. À medida que as horas passavam, o medo da família só aumentava. Shannon sempre foi responsável e fazia questão de manter contato, especialmente com um novo marco em sua carreira. Ela não ignoraria ligações e mensagens por tanto tempo. Com a crescente preocupação, a mãe de Shannon deixou outro recado, tranquilizando-a de que eles não estavam chateados com sua ausência, só queriam saber se ela estava segura. Infelizmente, essa mensagem também ficou sem resposta, e a sensação de que algo terrivelmente errado estava acontecendo cresceu. Pouco tempo depois, 6 membros da família de Shannon, incluindo seu marido Joshua, foram até a delegacia. Eles sabiam que Shannon deveria ter viajado de Edmonton para Calgary e temiam que ela pudesse ter se envolvido em um acidente. Eles imploraram para que as autoridades iniciassem uma busca, mas os policiais responderam com indiferença, alegando que, como adulta, Shannon tinha o direito de ir onde quisesse sem informar sua família. No entanto, a família insistiu, enfatizando que desaparecer por tanto tempo era completamente fora do comum para Shannon. Após muita persuasão, a polícia finalmente concordou em verificar hospitais locais e iniciar uma operação de busca, mas não houve resultados. Os dias começaram a se confundir em uma longa espera. Shannon não usou cartões de crédito, não fez compras e não apareceu em nenhum lugar com seu carro. Era como se ela tivesse desaparecido sem deixar rastro. O que talvez fosse mais preocupante era sua ausência completa das redes sociais. Normalmente, Shannon era muito ativa em seu blog, compartilhando tanto sucessos quanto desafios, postando atualizações sobre suas audições e gravações. Mas agora, não havia novos posts, apenas um silêncio assustador. Poucos dias após o desaparecimento,
Joshua informou à polícia que havia encontrado o celular de Shannon em casa, no bolso de uma calça no quarto. Este foi o primeiro sinal de alerta para os detetives, que começaram a questionar se as coisas eram realmente tão simples quanto pareciam. Além disso, Joshua revelou que havia descoberto o carro de Shannon estacionado a uma curta distância de casa. Essas descobertas foram entregues às autoridades, mas não havia sinais de crime ou luta. Por quase 2 semanas, a família e os amigos de Shannon permaneceram em um estado de tensão, aguardando ansiosamente por qualquer notícia. Então, surgiram 2 fotografias estranhas, entregues aos investigadores. As fotos, coladas em árvores em um parque de Calgary, mostravam uma mulher ruiva com o rosto encoberto pelos cabelos. A semelhança com Shannon era inegável e alarmou todos os envolvidos no caso. Parecia que alguém estava brincando cruelmente com a família, talvez um sequestrador ou uma pessoa perturbada tentando zombar de seu sofrimento. Diante disso, as autoridades lançaram uma busca em larga escala no Big Creek Park, um dos maiores parques naturais do Canadá. Equipes de busca, que incluíam policiais e voluntários, começaram a vasculhar o local, e Joshua, o marido de Shannon, não havia perdido a esperança de encontrá-la viva. Cães farejadores e até helicópteros foram usados na busca, mas, após 2 dias, não encontraram nada. As fotos, que inicialmente pareciam uma pista importante, acabaram sendo parte de um projeto artístico de estudantes de uma faculdade local. Quando os estudantes perceberam o impacto não intencional de seu trabalho, se apresentaram à polícia para explicar o mal-entendido. Essa revelação foi um golpe devastador para a família de Shannon, que já estava emocionalmente exausta. A busca parecia estar voltando ao ponto de partida, e a esperança de encontrar Shannon viva começava a desaparecer. Enquanto a esperança de encontrar Shannon viva diminuía, a angústia da família só aumentava. Cada dia sem respostas parecia uma eternidade, e o vazio deixado pela ausência dela era esmagador. No entanto, algo inquietante estava prestes a surgir e mudar o rumo da investigação. Alguns dias depois do mal-entendido com as fotografias, Joshua compartilhou uma nova informação com a polícia, algo que ele havia omitido até aquele momento. Ele revelou que, alguns meses antes, Shannon o havia chamado em estado de angústia, dizendo que estava pensando em pular de uma ponte. Esse episódio aconteceu após mais uma de suas audições fracassadas, uma daquelas que ela havia colocado todas as suas esperanças. Joshua descreveu o quanto ela estava emocionalmente abalada naquele dia e como ele conseguiu acalmá-la. Essa revelação levantou novas hipóteses para os detetives. Seria possível que Shannon, pressionada pela carreira e pelas decepções, tivesse tomado uma decisão desesperada? A polícia começou a considerar a possibilidade de suicídio e iniciou buscas nas áreas ao redor de pontes e corpos d'água nas proximidades de Calgary. Mergulhadores foram enviados para inspecionar lagos e rios, na esperança de encontrar alguma pista. No entanto, após dias de buscas, nenhuma evidência foi encontrada para sustentar essa teoria. Mais uma vez, o mistério se aprofundava. Com o passar dos meses, as investigações estagnaram, e a polícia começou a temer o pior. Em maio de 2015, quase 6 meses após o desaparecimento de Shannon, os detetives ainda não tinham pistas concretas, testemunhas ou provas que ajudassem a esclarecer o que realmente aconteceu. Foi nesse momento que a polícia trouxe a experiente detetive Christine White para assumir o caso. Com mais de uma década de experiência em investigações de homicídios, Christine era conhecida por sua atenção meticulosa aos detalhes e sua determinação incansável em resolver casos complexos. Christine começou a investigação focando nas pessoas mais próximas de Shannon, ciente de que, muitas vezes, o culpado é alguém que a vítima conhecia bem. O primeiro a ser entrevistado foi Joshua. Até então, ele parecia cooperativo, havia trabalhado com a polícia desde o início e até permitido que sua casa fosse revistada 2 vezes. Joshua estava presente quando a família de Shannon relatou o desaparecimento e mantinha uma relação próxima com os parentes dela, ganhando sua confiança e seu apoio incondicional. Apesar de a família nunca ter duvidado de Joshua, a detetive Christine começou a notar pequenas inconsistências em suas declarações. Nada flagrante, mas o suficiente para levantar suspeitas. Em suas conversas com a família de Shannon e com os amigos do casal,
Christine percebeu que algo não batia nas histórias que Joshua contava sobre os dias que antecederam o desaparecimento de sua esposa. No início de junho de 2015, a detetive Christine White e sua equipe de policiais chegaram à casa de Joshua munidos de um mandado de busca, prontos para vasculhar novamente a residência. Desta vez, porém, o clima era diferente. Havia uma tensão palpável. Quando os oficiais bateram à porta, Joshua demorou para atender. Eles podiam ouvi-lo murmurar algo, dizendo que sairia em breve, mas a demora foi o suficiente para Christine perceber que algo estava errado. Ele estava ganhando tempo, e a detetive sabia que precisavam agir rápido. Após insistirem para que ele abrisse a porta imediatamente, Joshua finalmente apareceu. Com lágrimas nos olhos e uma expressão de desespero, ele fez uma confissão inesperada: eu sou o responsável. Fui eu quem tirou a vida de Shannon. A confissão foi chocante, mas não o bastante para Christine, que sabia que ainda havia muito a descobrir sobre o que realmente havia acontecido. Ao entrar na casa, os policiais notaram um objeto perturbador, uma faca militar no chão, e Joshua estava coberto de sangue. Ele havia tentado se ferir, cortando o próprio pescoço, mas não atingiu nenhuma artéria importante. Imediatamente, ele foi levado ao hospital, onde sua vida foi salva, e logo em seguida, transferido para uma avaliação psiquiátrica. Mesmo com Joshua sob custódia, havia muitas perguntas sem resposta. O que havia acontecido naquela noite de novembro? O que levou Joshua a um ato tão desesperado e cruel? E, acima de tudo, onde estava o corpo de Shannon? Foi durante essa confusão inicial que a equipe de busca, equipada com cães farejadores, começou a vasculhar a propriedade. Na manhã seguinte, eles encontraram o que temiam: o corpo de Shannon, enterrado sob camadas de detritos e terra no quintal da casa. A cena foi devastadora para todos os envolvidos. A família de Shannon, que confiara tanto em Joshua, agora tinha que lidar com o fato de que o homem que participará das buscas e lamentara ao lado deles era, na verdade, o responsável por sua morte. A confissão de Joshua, junto com a descoberta do corpo, foi o suficiente para que ele fosse formalmente acusado de assassinato. No entanto, os detetives ainda queriam entender os motivos e obter a versão completa dos fatos. Um dos melhores especialistas em interrogatórios foi trazido para falar com Joshua. No segundo dia após sua prisão, ele finalmente começou a revelar o que havia acontecido naquela noite. Joshua contou que, no dia fatídico, ele chegou em casa e encontrou Shannon sentada no sofá. Eles começaram a discutir, principalmente sobre os problemas no relacionamento e a infidelidade de Joshua. A briga rapidamente escalou, e em um acesso de raiva, Joshua a estrangulou. Quando percebeu que Shannon havia morrido, entrou em pânico. Em vez de pedir ajuda, ele tentou esconder o crime, mantendo o corpo escondido em um container por meses antes de enterrá-lo no quintal. A descoberta do corpo trouxe algum alívio para a família de Shannon, que finalmente soube o que havia acontecido com ela. No entanto, a dor de saber que Joshua havia traído sua confiança de maneira tão cruel foi devastadora. Ele havia vivido ao lado deles por meses, enganando-os enquanto escondia um crime terrível. O julgamento de Joshua começou 2 anos depois, em 2017, atraindo grande atenção da mídia. Ele enfrentava uma acusação de assassinato em 2º grau, alegando que não havia premeditado o crime, mas que aconteceu no calor do momento. Apesar disso, Shannon's família acreditava que as ações de Joshua foram premeditadas, especialmente considerando o tempo que ele passou escondendo o corpo e encenando sua preocupação pelo desaparecimento dela. No fim, Joshua foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos. A decisão foi um golpe para a família de Shannon, que acreditava que ele deveria cumprir a pena integral. A luta para garantir que ele não fosse libertado tão cedo começou. Em meio à dor e à tragédia, a história de Shannon Mill e Joshua Burgess serve como um lembrete de como as aparências podem enganar, e como o perigo pode estar mais próximo do que imaginamos. Após a negação da liberdade condicional de Joshua, a família de Shannon Mill sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Embora a justiça parecesse ter sido feita naquele momento, a dor da perda de Shannon era algo que nunca desapareceria completamente.
Eles sabiam que a batalha ainda não havia terminado, pois Joshua teria direito a novas audiências de liberdade condicional no futuro. A luta para mantê-lo preso se tornaria um fardo constante, algo que a família teria de enfrentar repetidamente, reabrindo antigas feridas. Enquanto isso, o caso de Shannon deixou uma marca indelével na comunidade local. Sua trágica história se tornou um ponto de discussão sobre violência doméstica, confiança em relacionamentos e a necessidade de sinais de alerta serem levados a sério. Instituições locais começaram a promover debates e campanhas de conscientização para ajudar a educar a população sobre os perigos que podem surgir em relacionamentos tóxicos. A história de Shannon, uma mulher jovem e talentosa, que teve sua vida interrompida de maneira tão brutal, se tornou um símbolo do que poderia ter sido evitado se as tensões e os sinais de problemas em seu relacionamento tivessem sido mais abertamente discutidos. A família Mill, apesar de profundamente abalada pela tragédia, tomou uma postura ativa em garantir que o legado de Shannon fosse preservado de maneira positiva. Eles criaram uma organização em sua memória, dedicada a apoiar vítimas de violência doméstica e a educar outras pessoas sobre a importância de reconhecer sinais de perigo em relacionamentos abusivos. O nome de Shannon agora estava ligado a uma causa que poderia ajudar outras pessoas a escapar de situações perigosas antes que fosse tarde demais. A organização logo ganhou notoriedade, atraindo atenção nacional. A mãe de Shannon, em particular, tornou-se uma defensora fervorosa da causa, participando de entrevistas e dando palestras sobre como é fundamental prestar atenção às dinâmicas de poder dentro de um relacionamento. Ela falava abertamente sobre a culpa que sentia por não ter percebido o que estava acontecendo entre Shannon e Joshua, embora soubesse que não era possível prever o desenrolar de eventos tão trágicos. Seu objetivo era garantir que outras famílias não passassem pela mesma dor, incentivando a criação de redes de apoio e canais de comunicação para vítimas de abuso. Apesar de seu ativismo, os momentos mais difíceis para a família de Shannon continuavam sendo os aniversários de sua morte e as datas das audiências de liberdade condicional de Joshua. Cada nova tentativa de Joshua de conquistar sua liberdade trazia de volta todo o pesadelo, relembrando a manipulação e a crueldade de seus atos. A família temia que, um dia, ele pudesse ser liberado, o que os obrigava a lutar incessantemente contra qualquer possibilidade de seu retorno à sociedade. Nas audiências de liberdade condicional, Joshua frequentemente expressava remorso, afirmando que havia refletido profundamente sobre suas ações. No entanto, para a família de Shannon, suas palavras soavam vazias, como mais uma tentativa de manipulação. Eles viam Joshua como alguém que havia passado meses encenando uma falsa preocupação, fingindo ser um marido angustiado, enquanto sabia exatamente o que havia feito. Esse comportamento calculado era impossível de perdoar. Conforme os anos se passaram, a história de Shannon e Joshua foi sendo lentamente esquecida pelo público em geral, mas para sua família, o sofrimento e a injustiça permaneceram. Eles continuaram a lutar contra a possibilidade de liberdade de Joshua, utilizando sua organização para fortalecer sua causa e garantir que outros casais não seguissem o mesmo caminho. Eles transformaram sua dor em uma força de mudança, ajudando a salvar vidas e a espalhar a mensagem de que é essencial falar sobre as complexidades dos relacionamentos e sobre como o amor não deve ser confundido com controle ou manipulação. As audiências de Joshua continuaram sendo uma luta emocional exaustiva. Ele tentava convencer o Conselho de Liberdade Condicional de que estava arrependido e que merecia uma segunda chance, mas a família de Shannon estava sempre lá, determinada a garantir que ele não tivesse essa oportunidade. Eles relataram como sua vida nunca seria a mesma, como as consequências de seus atos afetaram tantas pessoas e como Shannon merecia muito mais do que ele havia permitido que ela tivesse. A batalha legal contra Joshua e a luta emocional para seguir em frente com suas vidas sem Shannon nunca seriam fáceis para sua família. Cada vez que olhavam para as lembranças de Shannon, seus vídeos de audições, suas fotos e os momentos que compartilharam, sentiam a profundidade do que haviam perdido. O impacto de sua ausência era sentido diariamente, e a sombra do que Joshua havia feito continuava pairando sobre eles. Mesmo assim, a família Mill encontrou força na união e no legado que criaram para Shannon. Eles sabiam que, embora não pudessem trazê-la de volta, poderiam honrar sua memória ajudando outras pessoas a reconhecerem o perigo antes que fosse tarde demais. A história de Shannon tornou-se um alerta,
Um exemplo do quanto é importante prestar atenção nos sinais e não ignorar as rachaduras que podem surgir em um relacionamento. O fim da liberdade de Joshua ainda não havia chegado, e as audiências continuariam ao longo dos anos, mas a determinação da família de Shannon em protegê-la mesmo após a morte nunca vacilou. Eles se comprometeram a manter sua história viva, a lutar contra qualquer chance de Joshua retornar ao mundo exterior e a garantir que o legado de Shannon fosse de luz e proteção, e não de escuridão. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.